Romanos 1, capítulo 16 e 17. A paz do Senhor aos irmãos que nos estão ouvindo pela rádio, pela internet. Que Deus abençoe a todos. Diz assim a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque neste evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela sua fé. Podem tomar vossos assentos. Diante das notícias terríveis que nós ouvimos todo dia, parece que não tem fim, né? No nosso país nós entramos num ciclo de notícias ruins que não dá nem para mais ouvir o jornal, né? Cada dia é uma coisa diferente, cada dia uma catástrofe econômica, social, política, está um alvoroço só. No meio desse mar de turbulência, é sempre bom ouvir uma boa nova. E evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho, para quem ainda não sabe, e todo crente deve saber, nada mais, nada menos é de que uma boa notícia. Então, quando Paulo fala, não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho dessa boa notícia. Porque essa boa notícia é o poder de Deus para a nossa salvação. Porque essa boa notícia, nesta boa notícia, nós descobrimos a justiça de Deus, que vem de fé em fé. Nos últimos encontros, nós estivemos falando sobre a salvação, sobre o que é salvação, sobre o que é ser salvo. Nós estudamos sobre o problema fundamental da humanidade, que é o pecado. Nós tentamos estudar e dissecar da melhor forma possível, de uma linguagem mais simples possível, os efeitos do pecado na vida do homem. Esse círculo vicioso que o homem entra quando é dominado pelo pecado, que é o egoísmo, que é o medo, que é o orgulho. E se você analisar bem os problemas que o Brasil passa hoje, se você filtrar bem filtradinho e fizer uma análise racional, você vai encontrar esses três aspectos na vida da nossa sociedade: o medo, o orgulho e o egoísmo. Esses roubos que encontram, esses desvios de dinheiro público, é tudo fruto disso, se nós pensarmos. Em síntese, é fruto do pecado que domina o homem. Nós estudamos como Deus fez justiça sobre o pecado, sem esquecer, ou sem destruir, ou sem diminuir o amor dele pela humanidade. Nós estudamos que Deus fez justiça manifestando seu Filho aqui, e lançando sobre ele a iniquidade que era sobre todos nós. Nós estudamos que pela cruz de Cristo, o pecado, que é o mal do homem, que é o grande inimigo do homem, foi derrotado. Nós estudamos que o plano da salvação que Deus elaborou era tão perfeito que não só resolveu o problema do pecado como transgressão, ou seja, não só nos perdoou, mas também resolveu o problema do pecado como natureza, ou seja, nos livrou da natureza pecaminosa. Nós vimos que pela cruz de Cristo, o homem ganha uma nova chance, uma nova oportunidade. Agora ele não está mais escravo e condenado a permanecer no pecado. Através de Cristo ele tem uma nova chance. Se ele desejar, há esperança. Se ele desejar, há um novo caminho. Aliás, um novo e vivo caminho que ele pode ser trilhado. Nós vimos que
O plano da cruz foi tão perfeito que a cruz envolve que nós fomos mortos com Cristo na cruz, mas também ressuscitamos com Ele na ressurreição, para uma nova vida, uma vida de santidade diante de Deus, uma vida baseada na graça, na misericórdia e no amor. E hoje eu gostaria de concluir esse raciocínio. Nós estudamos o que é salvação, o que é ser salvo, por que precisamos de um Salvador. Nós estudamos tudo isso. Mas hoje eu queria finalizar, conversar com os irmãos sobre a última grande pergunta. Como ser salvo? Como ser salvo? A pergunta que tem sofrido grandes distorções na história. Como ser salvo? E talvez, meu querido irmão, você está me perguntando, ou se perguntando agora, na primeira vez que você falou sobre esse texto, você falou que era simples o tema. Salvação é simples. É o ser humano que complica. É os homens que complicam. Que muitas vezes, em nome de Deus, complicam a salvação. Mas daí, você pode me dizer, essa coisa é muito complexa. Você está falando de pecado e de perdão. Você fala de morte e vida. Você fala de medo, orgulho e egoísmo. E já fala de amor, graça e misericórdia. Você fala uma hora morto para Deus, escravo do pecado. Outra hora você fala vivo para Deus e liberto do pecado. Uma hora você fala nascido de novo, ressuscitado com Cristo. Na outra hora você fala liberdade em Cristo. Perdão e vida. Em contrapartida, condenação e redenção. E você pode pensar, é muito complexo. Tem muitas variáveis sendo envolvidas. Muitos temas sendo envolvidos. E vou confessar para os irmãos. O plano da salvação, o plano que Deus traçou para salvar o homem, é extremamente complexo. É tão complexo que foge à lógica humana e foge ao raciocínio humano. O plano que Deus traçou para a salvação do homem é incompreensível para a mente humana. O plano que Deus traçou envolve passado, presente, futuro. O plano da salvação envolve a própria eternidade, como nós aprendemos no último encontro, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Complexo. Foge da nossa mente. O plano da salvação envolve a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deus sabia da rebeldia humana. O pecado não pegou Deus de surpresa. O plano da salvação envolve a criação do universo. Envolve a criação da vida, o desenvolvimento da vida. Envolve Deus plantar um jardim. O plano da salvação envolve a história humana. Envolve a história de um povo, Israel, chamado para esse propósito. Israel, meu irmão, foi chamado para esse propósito. Para desenvolver o plano da salvação. Envolve a história de toda a humanidade. De todo o mundo. Envolve reinos humanos. Envolve profetas, reis, sacerdotes. Envolve o surgimento e a queda de impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Envolve tudo isso. Envolve a história humana. Envolve batalhas celestes. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, mostra uma guerra no céu.
entre Miguel, o arcanjo, e o príncipe, uma potestade demoníaca, representando a Pérsia. Batalha. Em Apocalipse, no capítulo 12, 7, nos narra a história de uma batalha no céu, de Miguel com seus anjos, e o dragão, que é o diabo, com seus outros anjos, lutando contra a mulher, para que ela não desse a luz ao menino. Mulher representando Israel, e o menino representando o Messias. Batalhas celestes, que foge da compreensão humana. Mas mais do que isso, o plano da salvação nos traz o envolvimento direto da Trindade. O envolvimento direto do próprio Deus, santo, soberano, eterno e todo-poderoso. Sabe o que acontece? Envolve esse Deus, na pessoa do seu Filho, deixar o esplendor da sua glória. Envolve esse Deus, na pessoa do seu Filho, esvaziar-se a si mesmo. Envolve esse Deus todo-poderoso assumir a forma de um bebê, frágil, fraco, dependente, que nasceu numa estrebaria, foi colocado num coxo para animais, que é um nome bonito que se dá, né? Manjedoura, né? Na realidade é um coxo para animais. Sendo filho de uma jovem virgem e de um pobre carpinteiro, nascendo numa cidadezinha pobre, chamada Belém, de um país pobre, chamado Israel, ficava num canto obscuro do Império Romano. Envolve isso. Envolve esse bebê se tornar um homem. Um homem, aparentemente como qualquer um de nós. Um homem sem beleza, nem formosura. Um homem que jamais atendeu aos padrões humanos de beleza ou de aparência. Envolve esse bebê se tornar um homem desprezado, rejeitado e experimentado nos trabalhos. Envolve isso. O seu Deus, meu querido irmão, se esvazia de si mesmo e se torna esse homem. Um homem que sabia o que era sofrer. Mas não basta isso. Esse Deus que se esvazia, que vira um bebê, que vira um homem, não basta isso. Sendo em figura humana, ele se faz um servo. Servo. Um serviçal. Sendo rei de tudo e rei de todos, sendo senhor de tudo e de todos, esse Deus, meu querido irmão, na pessoa do seu Filho, ele se faz um servo. Ele não quer ser servido. Ele vem para servir. Mateus 20, 28 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos de nós, na nossa fé, buscamos ser servidos o tempo todo? Queremos ser servidos. Queremos ser servidos por Deus, pelos anjos, pelo próximo, pela igreja, pelo pastor. Sempre temos a pergunta: o que você pode fazer por mim? E nunca fazemos a pergunta: o que eu posso fazer por você? Agora, o seu Deus, meu querido irmão, o Deus que nós dissemos que nós servimos, ele desceu e veio para servir. Ser cristão é ser servo.
primeiro de Deus, mas também do próximo. Sinônimo de cristão é servo. O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Isso é ser cristão. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Serviço. Curar os quebrantados de coração. Serviço. A pregar liberdade aos cativos. Serviço. Restaurar a vista aos cegos. Serviço. Pôr em liberdade os oprimidos. Serviço. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Serviço. Esse mesmo Deus, na pessoa do seu Filho, antes de ser traído, sabe o que ele faz? Se reúne com seus discípulos, tira suas vestes, coloca uma toalha, cinge-se com uma toalha, ajoelha-se aos pés dos seus apóstolos e lava os pés dos seus apóstolos, um a um. Inclusive daquele que momentos depois iria traí-lo. E sabe o que ele diz? Diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e tem razão, eu sou. E se eu, sendo mestre, vos lavei aos pés, façam assim também, cada um, uns com os outros. Estamos dispostos a isso, meu querido irmão? Estamos dispostos a lavar aos pés, a servir quem está à nossa volta, inclusive daqueles que não gostam de nós? Inclusive daqueles que têm problemas com a gente? Inclusive daqueles que têm o potencial para nos frustrar, nos decepcionar e nos trair? Nosso Mestre, nosso Deus. Plano da salvação. Descer aqui e pelo seu exemplo mostrar o que eu e você devemos fazer. Não mais uma regra, faça isso ou faça aquilo. Mas agora um exemplo. Lá do trono, ele desce e diz: eu vou dar o exemplo do que você deve fazer. É isso que você deve fazer. Servir. Esse Deus não veio para ameaçar ninguém, não veio para condenar ninguém. Pelo contrário, quando a mulher adúltera é trazido para ele, ele diz assim: ó, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Quando todos se retirarem envergonhados, ele pergunta para a mulher: cadê os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Ele não veio para extorquir ninguém. Ele não veio para exigir dinheiro de ninguém. Ele não veio para desprezar, rejeitar ou humilhar ninguém. Ele não veio para comprar votos de ninguém. Não veio para subornar ninguém. Não veio para disputar poder com ninguém. Nem com Herodes, nem com Pilatos, nem com César. Quando questionados sobre o pagamento de tributos, ele dá uma resposta maravilhosa. Nenhuma moeda. Que rosto está estampado nessa moeda? De César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando tentaram fazê-lo rei, depois da multiplicação dos pães, ele se retira, ele se recusa. Quando ele é questionado por Pilatos, dizendo: você é o rei dos judeus? Ele responde: o meu reino não é deste mundo. Não se preocupe, Pilatos, eu não vim aqui ameaçar o seu reinado, o seu reino. Eu não vim aqui porque eu não pertenço a esse sistema. Eu não pertenço a esse reino humano. Eu não pertenço a esse mundo dominado pela injustiça.
O meu reino é um reino eterno, que jamais terá fim. Um reino pautado na justiça, no amor e na graça. Este é o meu reino. E eu convido a todos a participar. Não vim aqui fazer revolução. Não vim aqui fazer com meus servos empunhem bandeiras ou armas tentando me defender. Aliás, se eu quisesse me defender, eu rogaria ao Pai. E Ele me mandaria legiões de anjos. Mas meu reino não é deste mundo. E o nosso reino? E o nosso reino, meus irmãos? E o reino pelo qual nós trabalhamos, nós lutamos? Por qual reino nós lutamos? Por qual reino nós trabalhamos? Por qual reino nós gastamos a nossa energia, a nossa força, a nossa mente, o nosso coração? Por qual reino? Esse reino de justiça? Ou o reino de Cristo? Por qual reino nós temos lutado? Por qual reino nós defendemos? Ele não veio para fundar uma nova religião. Então, para que ele veio? Ele mesmo responde: eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Vocês até agora só têm sobrevivido. Vocês agora só têm levantado de manhã, trabalhado e esperado à noite. Vocês até agora só têm acordado na segunda-feira com expectativa de que a sexta chegue. Você até agora só vai para o serviço pensando em ir para casa, vai para casa pensando em voltar para o serviço. Você até agora só tem sobrevivido. Mas eu vim para que tenham a verdadeira vida, e vida em abundância. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por esse fim, plano da salvação, esse mesmo Deus, na pessoa do seu Filho, é traído, é espancado, é abusado, é torturado, é humilhado, é ridicularizado, é condenado à morte, é pregado à cruz como um bandido, como uma ameaça à sociedade, e mesmo diante da dor, ele diz assim: Pai, perdoa-nos, porque não sabe o que fazem. Mesmo diante do sofrimento indescritível na cruz, que não só o sofrimento físico, não só o sofrimento psicológico, mas o sofrimento espiritual, porque o meu e o seu pecado estava sobre ele. Mesmo diante disso, ele olha para sua mãe terrena, para Maria, olha para o discípulo amado, João, e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Mesmo diante de sofrimento, ele para cuidar da sua mãe, para não deixá-la só, para dizer: você será cuidado por esse menino. E diz a João, discípulo amado, um adolescente à época, um jovem de 18 anos, ele diz: jovem, você não estará sozinho, eis aí a sua mãe. E depois disso, ele exclama: está consumado. O plano foi completo. O plano foi completo. O plano que eu, o Pai e o Espírito Santo projetamos lá na eternidade foi completo. Está consumado, o pecado está derrotado. Está consumado, o inferno está derrotado. Está consumado, o diabo foi envergonhado. Está consumado, o amor venceu o medo. Tudo isso, meu querido irmão, sabe por que tudo isso? Por você. Sabe por que todo esse sofrimento, todo esse trabalho,
todo esse complexo plano que atravessou as eras, por você, meu querido irmão. Para que ele pudesse olhar você nos olhos e dizer assim: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Tudo isso para dizer assim: você é especial para mim. Tudo isso para dizer: filho, eu estou te esperando de braços abertos. Tudo isso para ele poder ter comunhão com você, relacionamento com você. Tudo isso para que não tivesse véus, não tivesse pessoas, não tivesse barreiras entre você e ele. Tudo isso para ele conversar com você, dialogar com você. Tudo isso para que a hora que qualquer lugar, a qualquer momento que você precisar, é só dobrar os joelhos e você estará diante do trono da graça. Tudo isso é por você. Tudo isso é para você. E sabe o que é isso? Sabe o que Paulo fala o que é isso? Sabe o que para os humanos é isso? Isso é loucura. Isso é loucura. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Loucura! Deus se fazendo homem, loucura! Deus sofrendo, loucura! Deus sendo esbofeteado, humilhado, loucura! Deus lavando os pés de pescadores analfabetos, loucura! Deus chorando, loucura! Deus levando a culpa de simples mortais, loucura! Deus sendo crucificado e morrendo por esses mortais, loucura! Isso é loucura, devaneio, é ilógico para os que perecem. Os gregos eram acostumados ao seu panteão de deuses, a deuses que abusavam das pessoas, a deuses que manipulavam das pessoas, a deuses que violentavam mulheres para ter filhos com elas, a deuses que exigiam sacrifícios de homens, de crianças, a deuses que estavam preparados para destruir o ser humano ao mínimo deslize. Esses eram os deuses dos gregos. E quando Paulo fala, chega desse Deus que sofre pelo homem, eles falam, isso é loucura. Mas Paulo fala, não, isso não é loucura não. Isso é o poder de Deus para a nossa salvação. O Deus da Bíblia não é uma força, não é uma energia cósmica criativa. O Deus da Bíblia não é um ser supremo, impassivo, que não se importa com o que acontece aqui, com sua criação. Não é um Deus supremo que brinca com o sofrimento humano, como alguns querem fazer acreditar. Não é um Deus determinista, que estabelece um destino para o homem, como se esse homem fosse uma máquina. O Deus da Bíblia, o Deus que é revelado na palavra, o Deus que é revelado na Bíblia, é um Deus que intervém. É um Deus que intervém na história humana. É um Deus que intervém na vida daqueles que creem nele. É um Deus que se importa com a criação. É um Deus que se importa com seu filho. É um Deus que se importa com sua criação que foi formada à imagem e semelhança. É um Deus que mesmo diante da rebeldia humana, das escolhas erradas do homem, Ele não deixa o homem à mercê das consequências. Ele não abandona os seus filhos. Mas é um Deus que respeita as suas escolhas. É um Deus que não invade o seu coração, que não violenta a porta da sua alma. É um Deus que durante 3.000 anos está dizendo assim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quero você para mim. Quero intervir na sua história, se você deixar. Quero intervir na sua situação, se você deixar. Ele se importa com suas dores. Um Deus que se importa com seus dilemas. Um Deus que se importa com seus desafios. Um Deus que se importa com seus sonhos. Um Deus que se importa com seu sorriso.
Um Deus que se importa com as suas lágrimas. E se nós permitirmos, Ele intervém na nossa vida. Se você permitir, Ele intervirá na sua vida, independente da situação que você se encontra. Independente das escolhas equivocadas que você fez no passado. Independente do nó que você criou na sua vida. Independente, se você permitir, Ele intervém. E aonde Ele intervém, basta uma palavra para o sol voltar a brilhar. Basta uma palavra para as nuvens negras se dissiparem. Basta uma palavra para o sorriso voltar aos seus lábios. Basta uma palavra para você ter esperança novamente. Basta uma palavra para você passar a viver uma vida que faz sentido. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma palavra. Veja toda essa trama. Veja todo esse complexo plano que transcende a mente humana. Veja isso. Inalcançável, inexplicável, seja pelo diálogo, pela lógica, pelo debate, pela filosofia, pela ciência. O plano da salvação de Deus é inalcançável. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele fala sobre o plano da salvação. Olha só o que Paulo chega à conclusão. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que dele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Esse é o nosso Deus. Mas esse plano tão complexo, tão elaborado, que foge à mente humana, Deus simplificou por amor de mim e amor de você. E resumiu em apenas 2 letras. Fé. Todo esse plano está resumido. Para desfrutar de todo esse plano, para entender todo esse plano, ele resumiu em 2 letras para você e para mim. Chama-se fé. Leia comigo Romanos 18, 8 e 13. E então responderemos à pergunta: como ser salvo? Romanos 10, 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares e com o teu coração creres, fé. Se você crer, fé. Se você crer no Filho de Deus, se você crer no sacrifício da cruz, basta crer, fé. Nós seremos salvos, porque o justo viverá pela sua fé. Não pela obra, não por méritos humanos, fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé. Todo esse rolo criado pelos cristãos, durante séculos, discutindo sobre como ser salvo. Faça isso, faça aquilo, use sacramentos tais, sacramentos outros, pague indulgências. Faça aquilo, mate os outros. Suba escadarias de joelho, carregue uma cruz nas costas, deixe cortado em si mesmo.
Balela. Está aqui, ó, o plano da salvação. Se que tua boca confessares, e se o coração creres, será salvo. Acabou. Pronto. Sem exigências. A fé, meus queridos irmãos, é a forma escolhida por Deus para se relacionar com o ser humano. O Deus Todo-Poderoso, que transcende a mente humana, Ele escolheu 2 letrinhas para se relacionar com você. Fé. Basta fé. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. A fé no caráter dele. A fé que ele cumpriu. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Fé no amor dele. Fé no que está escrito aqui, ó, falando sobre você. Dizendo, ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para que todo aquele que no seu Filho crer. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2,4. O justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela sua fé. Gálatas 3,11. O justo viverá pela sua fé. Hebreus 10,38. Desde o Velho Testamento até agora no Novo Caminho, Deus está dizendo para mim e para você, tenha fé em mim. Aleluia. Confie. Creia naquilo que eu estou falando. É só isso que eu estou te pedindo. O resto sou eu que faço. O relacionamento por Deus é com fé. Não é por medo, não é por barganha, não é por suborno, não é por expectativa de recompensas, não é por condicionamento comportamental. Não é por imposição, não é por autoritarismo, não é pelo poder do mais forte sobre o mais fraco. É pela fé. Aliás, interessante. Eu pelo menos não achei, e se algum irmão achou pode me orientar. Eu não achei versículo na Bíblia que diga categoricamente, Deus é poder. Pelo contrário, eu ouço a Bíblia inteira me dizendo que Deus tem todo o poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Nosso Jesus Cristo falando. Mas eu encontro em João, 1 João, dizendo assim, que Deus é amor. Eu encontro na Bíblia dizendo Deus é amor. Não é pelo poder do mais forte sobre o mais fraco. Ele tem todo o poder, inclusive poder para mudar a sua vida. Mas ele intervém na sua vida em amor. Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. O presente de Deus para o homem é aberto por uma chave. E essa chave chama-se crer, chama-se fé. João 11, 12 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos, meus queridos irmãos, eu, você, judeu, gentil, romano, europeu, americano, africano, índio, todos que o receberem, dele o poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Simples assim. De graça e pela graça. Sem complicação, sem exigências religiosas, sem preparações ou condicionamentos morais ou comportamentais, sem exercícios mentais. Da forma como você se encontra. Seja moralmente aceita ou não, da forma como você está, basta crer. Creia em mim, creia no meu nome, creia na minha boa nova. O resto eu faço por você. Creia, permita-se ser moldado e transformado pelo meu espírito. Permita-se. Isso é loucura. Em Atos, no capítulo 16, que nosso irmão Claudemir leu aqui, quando Paulo e Silas estavam presos, chicoteados, e cantavam louvores
À meia-noite, veio um terremoto, abriu as portas da prisão, as algemas caíram. O carcereiro queria se matar. Paulo fala, não faça isso com você. Aí ele faz uma pergunta, senhores, como poderei ser salvo? Paulo responde com uma simplicidade que só pode ter vindo do Espírito Santo e diz assim, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, crê na boa nova, creia na boa notícia que Deus enviou, creia na boa nova da salvação, e você será salvo, não só você, mas a sua casa, a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer bem, eles serão salvos, e serão salvos por quê? Por sua influência, porque olharão para você e verão a luz de Cristo em você, olharão para você e verão uma vida diferente, olharão para você e desejarão ter a vida que você tem. Porque em vocês tem vida, e vida é abundância. E o mesmo Cristo fala, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E fluirão para quê? E fluirão para quê? Para irrigar quem estiver próximo. Essa é a função da igreja. É transbordar rios de água viva para uma terra sedenta. É transbordar rios de água viva para um mundo que morre de sede. É transbordar rios de água viva para que o mundo que vive num deserto. Rios de água viva fluirão do nosso interior. As mudanças que forem necessárias em você. Não tente ser certinho para vir a Cristo. Não tente corrigir os seus maus hábitos para depois aceitar a Jesus. Não tente se encaixar nos padrões comportamentais da igreja para então você seguir para Cristo. Aceite Jesus. Aceite Jesus. E permita, Senhor, eis-me aqui. Faça em mim o teu querer. As mudanças necessárias serão feitas pelo Espírito Santo, de dentro para fora, no tempo e na forma que Deus sabe que é melhor para você. Não adianta mudanças exteriores se o interior não tiver mudado. Pegue um porquinho, limpe o porquinho, lave o porquinho, coloque um laço bonito no porquinho. Solte o porquinho para ver onde o porquinho vai. Não adianta, meus queridos irmãos. Havendo mudança interna, e essa mudança interna, sabe o que Deus fala para nós? Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Paulo fala? Porque Deus é que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Transformação. Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer um exemplo? Zaqueu. Eu falei esses dias aqui no culto de Santa Ceia. Um publicano, corrupto, desonesto. Zaqueu chamou Jesus para jantar na sua casa, ouviu a voz de Jesus, ouviu o evangelho de Jesus, entregou-se a Jesus, e sabe o que ele diz assim? Levantando-se, Zaqueu disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Não precisou de sermão, não precisou de convencimento, não precisou de ameaça, não precisou de dedo na cara, não precisou, basta ter uma experiência com Cristo, basta ter uma experiência genuína com Cristo, a pessoa levanta, eu quero mudar, eu vou mudar, pelo poder de Cristo eu consigo mudar. É isso que o Evangelho de Cristo traz. Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de leis, não é uma cartilha a ser seguida. É vida e vida em abundância. É permitir-se ser transformado de dentro para fora.
Nós crentes, muitas vezes, temos um grande defeito. Dependendo da pessoa, dizemos, esse não tem mais jeito. Esse é fogo de palha. Esse vai ser sempre assim. Nós temos esse defeito. Banana que já deu caixa, essa é nova para mim. Mas se Deus mudou Zaqueu, um publicano desonesto e corrupto, se Deus mudou Paulo, homem violento, covarde, que entrava, permitia que entrava nas casas e arrastasse as mulheres pelos cabelos, perseguidor da igreja, se Deus mudou Pedro, pavio curto, ignorante e covarde, que na hora do vamos ver ele foge, se Deus mudou João, transformando ele do filho de trovão, que fazia tempestade em copo d'água, para o discípulo do amor, se Deus mudou o Cleverson e continua mudando, Deus pode mudar você também. Deus pode mudar qualquer um. Não cabe a nós decidirmos quem vai ser ou quem não vai ser mudado, quem tem chance ou quem não tem chance, quem tem jeito ou quem não tem jeito. Basta essa pessoa crer na boa nova. Crer na boa nova. Não é condicionamento mental, não é programa filosófico, não é programa de autoajuda. É a boa nova sendo anunciada. E essa pessoa crer. Aliás, se basta crer, de onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Olha como o plano de Deus é perfeito. A palavra que revela Deus é a mesma palavra que gera fé. Olha o plano de Deus, fechadinho. Um sistema fechado, perfeito, completo. Vim para você. E a minha palavra diz assim, quem tiver fé será salvo. E essa mesma palavra sendo ouvida por você, gera fé em você. Que é coisa mais perfeita que isso? Por isso que o apóstolo Paulo fala, isso para o mundo é loucura. Isso para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E hoje, este evangelho está sendo pregado a você, neste momento. Hoje, esta boa nova que Paulo fala, está sendo anunciada por você, lá na internet, na sua casa. Aonde chegar essa voz? Esse evangelho está sendo pregado, dizendo, Deus veio para te dar vida, Cristo veio para te dar vida, e vida é abundância. Ele veio para te salvar, não para te condenar, não para te humilhar, não para pisar em cima de você. Ele veio para te levantar e te dar uma nova chance, te dar esperança, te dar um sorriso no rosto. Ele veio para isso. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E ele diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça. Eu paguei um alto preço por você. Eu verti o meu sangue por você. Eu criei um plano que atravessou toda a história, toda a eternidade, para ter você de volta. Não endureça o seu coração. Não endureça. Não endureça. Basta você vir a mim, basta você crer na minha palavra, basta você crer no meu poder, mas basta você crer no meu caráter, que as coisas transformarão na sua vida. E vou acabar agora dizendo o seguinte, talvez você diga assim para mim, não consigo crer, não tenho forças para crer em mais nada, estou cansado, desconfiado, frustrado, decepcionado com as pessoas, decepcionado com o sistema, decepcionado com a religião, decepcionado com as pessoas que se dizem cristãs. Talvez você esteja decepcionado hoje. E com essa decepção, você acha que não consegue mais crer. Talvez você mesmo se enrolou tanto com as suas decisões erradas, várias e várias vezes, que não consegue sair do nó. E você luta, e diz, não consigo sair disso. E você diz, não tenho mais forças, não consigo crer. Eu vou acabar contando uma história para vocês. Marcos, capítulo 9, nos conta a história de um homem que tinha um filhinho terrivelmente endemoniado.
que fazia esse menino sofrer. Jogavam no fogo, jogavam na água. Os discípulos de Jesus tentaram e não puderam expulsá-lo. Sabe que esse homem, ele chega diante de Jesus Cristo e diz assim: Senhor Jesus, tem compaixão de nós. E se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Desespero, sem esperança. Aí Jesus fala para ele o que está escrito em todo o Evangelho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O pai do menino, clamando em lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Mas depois ele responde para Jesus assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha pouca fé. Ajuda-me porque eu não tenho mais forças. Ajuda-me porque eu estou machucado. Ajuda-me porque eu estou decepcionado e frustrado. Ajuda-me porque eu já tentei de tudo e não consegui. Ajuda-me porque eu não aguento mais esse sofrimento. Ajuda-me porque eu não consigo mais crer. Meu querido irmão, se você tiver uma fé suficiente para reconhecer a sua incredulidade e clamar a Jesus dizendo: ajuda-me. Ajuda-me porque eu não consigo mais crer. Ajuda-me porque eu não consigo mais confiar em nada ou em ninguém. Basta essa fagulha de fé. Basta essa sementinha de fé, reconhecendo a sua própria incapacidade e incredulidade. Ajuda-me na minha pouca fé. Ajuda na minha incredulidade. Essa sementinha vai germinar. Essa sementinha que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ela vai germinar, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore frondosa e frutífera, onde as aves se habitarão e onde os frutos alimentarão quem quer que seja. Basta isso, uma fagulhinha. Basta isso, você ter coragem de dizer: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Fiquemos em pé. Esta fé pequenina, esta fé que apenas reconhece a incredulidade e pede ajuda, essa fé é suficiente para mudar a sua vida. Essa fé é suficiente para aplainar as montanhas da dúvida à sua volta. Essa fé é suficiente para espantar as nuvens negras da sua vida e fazer o sol brilhar novamente. Essa fé é suficiente para te salvar, meu querido irmão. Para te dar um novo recomeço, uma nova vida. E agora, num culto de terça-feira, de ensino da palavra, eu pergunto assim para você: você quer aceitar esse Jesus? Se você está afastado do caminho do Senhor, o Senhor só tem uma pergunta para você. O Senhor só pergunta assim: tu me amas? Tu me amas? Só isso que Ele te pergunta. Não vai lançar na cara os seus problemas, não vai lançar na cara as suas dificuldades, não vai lançar na cara os seus erros. O que Ele quer dizer para você é o seguinte: tu me amas? E para você que está ouvindo essa palavra, Ele te pergunta assim: tu crês em mim? Tu crês no meu sacrifício? Tu crês nessa boa notícia, no meio das infindáveis más notícias que surgem na nossa vida? Eu tenho uma boa notícia para você. E para você tomar posse desse presente, a única coisa que você precisa fazer é dizer: eu creio. A única coisa, dizer: eu creio. E todo esse plano que Deus elaborou fará efeito na sua vida. Todo esse plano que Deus criou através dos séculos frutificará na sua vida. E agora eu pergunto: há alguém aqui que quer abraçar Jesus? Há alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu Salvador?
que deseja dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão. Uma nova vida, nova realidade, novo sentido para a vida, transformações de dentro para fora, mudança de princípios e de valores. Basta crer, basta dizer: eu creio, eu aceito esse Jesus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Gostaria de orar por você, meu querido irmão. Seja o teu nome, Senhor. As horas se passam, não temos muito mais. A mensagem foi falada, foi explanada, e deixo com você agora que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e que possa frutificar na sua vida. Os irmãos que estão nos ouvindo pela internet ou pelo rádio, aqueles que quiserem, dobre seu joelho aonde você está. Aceite Jesus como seu Salvador. Basta crer e tudo será transformado. Basta crer para as trevas se findarem e a luz raiar. Basta crer para que a justiça e o amor de Deus preencham a sua alma. Senhor Deus, Salvador, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Que daremos nós por tanto benefício? Que daremos nós pelos benefícios que nos tem feito? Que daremos nós em troca, Senhor, de tanta bênção, de tanto amor, Senhor? Nada temos a oferecer, senão a nossa própria vida. Nada temos que oferecer, senão o nosso próprio coração. E a Ti te entregamos, Senhor. Mais uma vez, confirmamos que nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu Evangelho. Nós cremos na Tua obra redentora. Nós cremos na cruz do Teu Filho. Nós cremos na ressurreição do Teu Filho, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos quando as tempestades dessa vida tentam minar a nossa confiança em Ti, mas guarda-nos em Ti, pois Tu és a nossa rocha, e a nossa casa está em Ti, e em Ti seremos inabaláveis, Senhor. Senhor, que jamais nos esqueçamos do tesouro que Tu nos enviaste. Que jamais nos esqueçamos desse presente maravilhoso que nos dá. E ensina-nos, Senhor, a servir. Ensina-nos, Senhor, a ser luz. Ensina-nos, Senhor, a ser servos. Ensina-nos, Senhor, a brilhar a Tua glória nesse mundo em trevas. Ensina-nos, Senhor, a livrarmos do egoísmo, a pararmos de pensarmos em nós mesmos e olharmos para o nosso próximo, e que rios de água viva fluam do nosso interior, e que possa saciar a sede de todos os que tiverem em nossa volta. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.